Muito bem, vamos lá, vamos começar a nossa aula então. Hoje nós vamos trabalhar com essas duas partes aqui, ó, né? A primeira parte que nós vamos trabalhar aqui da nossa aula, o crédito e os seus elementos. E também na segunda parte hoje nós vamos falar as noções gerais dos títulos de crédito, tá bom? Mas antes disso, vamos ver aqui, ó, comigo, por favor, como aqui no sistema faculdade nosso, perceba que eu estou aqui logado como aluno, né? Nesse campo aqui superior vai ver isso. Vamos na nossa sala virtual, porque as nossas VA já estão cadastradas lá, inclusive as datas, com as datas que nós vamos realizar as nossas atividades. Deixa eu só ver se o som tá aqui, tá ok, tá tranquilo, vamos lá. Então, Empresarial 3, você vai acessar as suas aulas, né? Lembrando que na nossa aula de apresentação, nós temos aqui o cronograma de... Primeiro tem sempre aqui o nosso telefone de contato, o e-mail aí para contato, mas além disso, e o mais importante do que isso, nós temos aqui as datas das nossas VAs. Ó, dia 10/9, VA1 já está disponível no nosso sistema. Dia 1º/10, 1º de outubro, VA2 também já está disponível. Dia 5/11, VA3. Dia 19/11, VA4, portanto, tá? Lembrem-se sempre, eu gosto sempre de dizer isso, ó, a data de entrega até as 23h55 do dia da atividade. Como as atividades já estão todas disponíveis, não deixem para a última aula, para a última hora, por favor, tá? Prova inicial nossa, dia 15/10. Lembrando que a nossa prova tem duração de 24 horas, mesmo sendo do turno da noite, começa às 7 horas da manhã. 24 horas até as 7 horas do dia seguinte. Prova suplementar, dia 29/10, também duração de 24 horas. Prova final, dia 6/12, 24 horas, sempre começando às 7 horas da manhã. E a prova final da suplementar, se houver necessidade, 7 horas da manhã. Se você perdeu a nossa aula de apresentação, se tem alguma dúvida sobre a nossa matéria, está aqui disponível, ó, aula do dia 13/8, aula do semestre passado, da aula passada, perdão, né, que tem aí todas essas informações. Tranquilo? Então estão todas as nossas VAs cadastradas. Como que você tem acesso às VAs? Clicou em aula, rapidamente aqui, ó, VA1, tá aqui, ó, VA1 é para realizar um parecer jurídico, já está disponível aí para vocês clicarem aí, ler o texto aqui, o nosso caso prático, né, e fazer isso, realizar esse parecer jurídico, tá bom? Como que você pode fazer todas as atividades? Ou você clica aqui, ó, acessa lá a nossa aula, acessa a nossa aula lá, já estão mais habituados aí com isso, acessa a nossa aula, né? E clica aqui, ó, fazer atividade, né? Então você tem aí, só clicar lá, fazer a atividade, sempre anexando aqui. Você vai ler o caso, vai fazer seu parecer, salve PDF e anexa aqui, vai anexando esses arquivos pra gente. Só enviar aí, portanto, né? Outra situação também, outra forma também que você tem na página inicial, atividades em andamento. Localiza lá a VA que você quer fazer, direito empresarial, VA1, só clicar em fazer atividade, mesma coisa, anexar o arquivo aí, tá? Então, são aí as formas que você tem de fazer as aulas. Mas aqui na nossa sala virtual, nas disciplinas, né, nós temos aqui o direito empresarial 3, as outras VAs que já estão disponíveis também para serem feitas, VA2, estudo dirigido, igualmente para você fazer. Clica aqui, você tem a relação das questões que devem ser respondidas. São questões simples, fáceis de resposta direta. Respondam aí e envia para mim via PDF, tá? Eu tô falando um pouco mais rápido porque a gente vai para a nossa aula, que tá tudo explicado aqui, é bem fácil, se a gente tiver uma dúvida, estou à disposição para sanar as dúvidas. VA3, igualmente, ó, um caso aqui disponível. Você vai fazer uma peça prática profissional e enviar aí para mim, né, até o dia 5/11 também já está disponível para poder ser realizado. E a nossa VA4, você vai fazer um vídeo ou um podcast, gravar um áudio, e vai pegar e vai realizar um link para mim aqui compartilhável, né? Vai fazer esse link compartilhável aí para mim. Sobre um dos temas aqui já estão disponíveis para você,
Qual que você vai fazer? Qualquer um. Pode escolher aí um desses temas, grava aí um vídeo explicando sobre esse tema e me envia, não envia o link porque o link vai ficar, não envia o vídeo, perdão, porque o vídeo vai ficar pesado, vai ser difícil de enviar, essas questões todas. Envia o link. Eu peço que você faça aí esse link, né? Pega um editor de texto do Word qualquer, aí, qualquer que seja o editor de texto, por gentileza, coloque o seu nome do editor de texto, né? Todo mundo já está habituado com isso, mas você coloca o seu nome, lá, Carlos Henrique, tá? Opa. Carlos Henrique, e manda para mim o link do vídeo, tá? Pega o link qualquer da internet que você colocou aí de forma, né? Copia lá o link que você, no local em que você armazenou esse vídeo, manda para mim o link. Importante, né? Confira sempre se o link está funcionando. Manda para você mesmo, no e-mail, no WhatsApp, né? Esse texto, para ver se o link está funcionando. Fez isso? Prioritariamente peço que você vá lá, salve isso em PDF, para que não haja nenhuma quebra desse link, né? E aí, envie para mim. Se quebrar o link, não vou conseguir localizar, né? Então, faça isso, por favor, tá? Vá lá e faça e anexe esse link. As nossas aulas, todas estão aqui também disponíveis. A partir do momento que nós vamos trabalhando, como dito, eu vou postando as nossas aulas. A aula do dia 20/8 é a primeira aula nossa. O crédito e os seus elementos. Tudo que está no PDF, aqui no arquivo da aula, né? Que é o PDF que nós vamos estudar aqui na aula de hoje. Opa, a primeira parte é o crédito e os seus elementos. Tudo que está no PDF também está aqui dentro do sistema faculdade, nessa parte textual. Tá? Como dito, você vai encontrar vídeos do semestre passado, vai encontrar inclusive a aula de manhã, depois eu coloco a aula da noite lá. Não deixe de realizar todos os nossos exercícios. Não deixe, né, de efetivamente realizar aqui também, ó. Não deixe de efetivamente realizar os nossos desafios, que são questões passadas que já foram, que nós já tivemos a oportunidade de trabalhar. Então, todas as nossas aulas estão aqui. A partir do momento que nós formos tendo as nossas aulas, eu vou alimentando. Hoje já está aqui, ó, a aula do dia 28/8, a primeira parte, e a segunda parte da nossa aula já está disponível. Beleza? Eu passei aqui bem rápido, porque aí nós já estamos mais habituados com o sistema. É para efetivamente, se alguém tiver alguma dúvida, né, sobre o nosso sistema, como utilizá-lo, estou à disposição aí. Tranquilo ou alguma dúvida, gente? Me ajuda aí para eu poder passar para a nossa aula de hoje, que aqui é a primeira parte, o crédito e os seus elementos. Podemos prosseguir? Me ajudem aí, por favor. Tranquilo? Podemos? Vamos lá. Então vamos lá, o pessoal já está falando aí. Se tiver alguma dúvida, lembro sempre que não é interrupção. Não veja dessa forma. As dúvidas devem ser sanadas. Devem ser sanadas sem sombra de dúvidas, tá? Sendo aí um pleonasmo, nós não temos aí. Pode ficar à vontade para poder falar, não precisa de ter problema, vai falar sem problema nenhum. Tá bom. Vamos seguir então. Nós vamos falar sobre o crédito e os seus elementos. Lembrando que a nossa disciplina, nós vamos ter aí, né, nós vamos trabalhar com a teoria dos títulos de crédito. E hoje teremos a oportunidade no segundo tempo também aqui, na segunda parte da nossa aula, de trabalhar com as noções gerais dos títulos de créditos e os seus princípios. Já vamos começar a temática das nossas aulas. Mas antes de trabalhar com os títulos de crédito, vamos falar um pouquinho sobre o crédito e os seus elementos. E ao falarmos sobre o crédito e os elementos, nós vamos aqui inicialmente, né, verificar qual é a tônica da nossa disciplina, ou melhor dizendo, em qual sentido nós vamos utilizar a palavrinha crédito. Porque a palavra crédito tem 3 sentidos, ou ela pode ser entendida em sentido de 3 formas, né? Veja, nós temos aqui, ó, o sentido moral da palavrinha crédito. Nós também temos o sentido jurídico da palavra crédito. E, igualmente, nós temos o sentido econômico da palavra crédito.
Sem sombra de dúvida, se você perguntar para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, se você fizer um questionamento a qualquer pessoa, vou colocar a pessoinha aqui, e nós vamos utilizar muito o nosso Paint aí durante esse semestre, porque eu preciso de trabalhar com elementos visuais. Peço desculpa adiantar pelos desenhos, né? Mas vou tentar aí trabalhar da melhor forma possível explicando isso daí. Aí eu preciso desse elemento visual. Mas se você perguntar para qualquer pessoa o que é crédito, ela vai te responder provavelmente no sentido moral da palavra crédito, ou no sentido econômico da palavra crédito, né? Sentido moral da palavra crédito é aquela situação em que alguém, né, ela diz que tem crédito, né? Então aqui, ó, traduz a situação de confiança quando alguém possui crédito perante outra pessoa. É a confiança, sentido moral da palavra crédito. Você tem crédito comigo, eu confio em você, né? Eu lhe empresto dinheiro, não empresto não, eu não empresto nada para ninguém, mas, né, a pessoa tem confiança, tem crédito, mas algumas instituições vivem, né, a partir do crédito de forma legal. Então, o sentido moral da palavra crédito é ter crédito com alguém, né? Já o sentido econômico da palavra crédito, alguém vai te responder também, que é a troca de um bem presente, prestação presente, por um bem futuro que ainda está ausente. E claro que desse sentido moral do crédito e do sentido econômico do crédito, a troca de um bem presente, uma prestação presente por um bem futuro, nós temos sem sombra de dúvidas os dois elementos clássicos do crédito, né? Alguém para emprestar dinheiro para outro, por exemplo, né? Crédito como dinheiro, empréstimo, é um contrato de mútuo, que tanto nós temos aí. Nós temos esses dois elementos. O crédito é igual a confiança e tempo. Você, para emprestar para alguém, você vai ter que ter confiança, né? E o crédito envolve também o tempo, né? Então nós estamos aí diante dessa situação em que, se você perguntar para qualquer pessoa, eles vão te dar o sentido da palavra crédito, quer seja moral, confiança, quer seja econômico, essa troca de uma prestação presente por uma prestação futura. Ah, o crédito é pagar depois, né? Mas nós vamos trabalhar muito esse semestre com o sentido jurídico da palavra crédito, que é um sentido muito importante aqui para o nosso curso, que é o crédito, né? É o direito que o sujeito ativo tem de exigir a prestação perante o sujeito passivo. Nós vamos trabalhar prioritariamente, claro, sem sombra de dúvidas, nesse semestre, com questões relacionadas ao inadimplemento. Nós vamos trabalhar com situações em que aconteceu o crédito, mas prioritariamente agora nós verificaremos qual é o mecanismo para reaver valores ou para reaver situação em que estamos diante daquele inadimplemento. Em outras palavras, nós teremos essas duas pessoas no decorrer de todo o nosso curso de forma prioritária. Nós teremos aqui um devedor, claro, e nós teremos também um credor. O credor será o sujeito ativo, aquela pessoa que tem o direito de cobrar, de exigir uma prestação, né? De exigir uma prestação perante o devedor, mas para que isso aconteça tem que existir o inadimplemento, o não pagamento daquela situação que foi entabulada, tá? E daí que vai surgir todo a nossa teoria dos títulos de crédito. Porque deixa eu te contar aqui uma historinha rápida, só para a gente poder entender. Então, perdão, é porque eu tô sem o mouse aqui, eu tô meio perdido aqui, ó. Com o mouse fica mais rápido. Credor e devedor, então. Deixa eu te contar uma historinha rápida
para que a gente possa entender um pouco sobre o porquê do nascimento dos títulos de crédito e envolvendo esse tempo, envolvendo confiança. Por que criaram os títulos de crédito? Por que nós vamos estudar teorias relativas aos títulos de crédito? A primeira situação que nós temos que lembrar sempre, que é uma situação clássica, é que os títulos de crédito eles nascem justamente para poder dar uma dinâmica, para poder dar uma velocidade. Os títulos de crédito são títulos executivos extrajudiciais, e daí a sua importância, principalmente no caso que, como vimos aqui, no inadimplemento, nesse sentido da palavra crédito, sentido jurídico da palavra crédito, né? A situação em que nós temos um credor que vai exigir uma prestação do devedor. Se nós pegarmos pela ótica clássica, dos processos, imaginemos a situação em que existe um credor, sem a existência do título de crédito primeiro, tá? Sem a existência do título de crédito. Vamos pegar um processo comum, um procedimento, processo civil comum, um procedimento ordinário, só para a gente ver a grande diferença e a grande sacada dos títulos de crédito e o porquê da importância dos títulos de crédito, e para a gente não ficar com aquela ideia, para que eu vou estudar títulos de crédito? É um instituto ultrapassado? Não, vamos trabalhando com isso que nós vamos identificando todas essas questões. Vamos pegar a ótica básica de um processo comum. Imaginemos que você é um credor de alguém, você tem um contrato lá sem testemunhas, não é um título executivo extrajudicial, ou você não tem nenhum contrato. Você pode ter um contrato verbal, tá? Mas você é credor de alguém e quer cobrar de um devedor. Qual que é o procedimento, o processo civil que você vai ter, já que você não tem um título executivo extrajudicial, já que você não tem um título de crédito? Qual que é o grande problema que esse credor, no caso que pode ser você, vai enfrentar? Ele vai para o procedimento comum. Então, o credor vai ter que ir ao juízo, né? O juízo vai abrir um prazo para que o réu, devedor, possa se manifestar, apresentar a sua defesa se assim desejar, né? Vai retornar para o juízo vai abrir vistas para o credor para impugnar uma eventual contestação do réu, né? Feito isso, vai para a instrução probatória. Provavelmente vai ter uma audiência de instrução e julgamento, provavelmente terá uma audiência de instrução e julgamento. Os pontos controvertidos serão todos analisados até que a instrução probatória seja encerrada e o juiz já esteja suficiente para poder dar uma sentença. Então, feito isso, será dada uma sentença. Da sentença, claro, cabe recurso. Vai para o Tribunal de Justiça contra razões, Tribunal de Justiça, e no Tribunal de Justiça vai ter um acórdão, vai ter uma decisão favorável ou desfavorável a uma dessas partes, credor ou devedor. Desse acórdão, claro, nós sabemos que ainda cabe recurso. Se a matéria for constitucional, vai para o STF. Se for um dissídio jurisprudencial, para poder unificar a jurisprudência, porque tem divergência, ou se for lei federal, tem lá, a decisão vai para o STJ. E aí agora está apto para poder, né, eventualmente, receber aquela que foi proposta, aquela demanda. Com o trânsito em julgado, ou seja, não existindo a possibilidade de nenhum recurso mais, o que vai acontecer? Esses autos, eles vão retornar aqui, ó, para o juízo. E o que começa? É claro que se não tiver recurso em uma dessas fases, né, eu estou colocando a instância máxima, volta também para o juízo. E a partir desse momento é que tem o chamado cumprimento de sentença, né? Agora perceba, se nós tivermos todas essas fases recursais, aqui, ó, a pergunta que se faz é do distribuimento, da distribuição da ação até o trânsito em julgado, qual que é o prazo? Será que é pequeno? Será que é longo? É claro que eu estou sendo sarcástico e nós sabemos que é um prazo muito longo.
Pode ser vários e vários anos. Porque somente com o trânsito em julgado é que se vai dar, por exemplo, e se for procedente, claro, né? É que o credor vai pedir aí o cumprimento de sentença. Então eu te pergunto e fazendo uma reflexão. Será que esse ambiente negocial, principalmente que envolve as relações dinâmicas, que envolve um crédito, pode demorar esse tempo todo? E aí eu te faço também o seguinte questionamento. Será que uma instituição financeira, um banco que empresta dinheiro para, né, um eventual devedor, no sentido de agora da palavra jurídica crédito, em que o banco, o credor, em face do inadimplemento do devedor, você acha que o banco quer ajuizar um procedimento ordinário e demorar, por exemplo, 10 anos para que se tenha o trânsito em julgado, para ele começar a tentar reaver aquele valor? Será que dá para suportar isso? Né? Dentro de uma atividade negocial, de uma forma geral, sendo realizado negócios entre as partes, será que é crível alguém esperar tanto para receber? Claro que não. É por isso que surgem os títulos de crédito, né? Títulos de créditos que são títulos executivos extrajudiciais. Né? É um título executivo judicial. Aquela sentença com trânsito em julgado que eu tinha trabalhado com você lá, que demorou 10 anos para poder sair, é um título executivo judicial, cumprimento de sentença, paga em 15 dias sob pena de penhora. Né? Quando nós estamos diante do título de executivos extrajudiciais, pegar os nossos títulos de crédito, teremos a oportunidade de estudar uma letra de câmbio, uma nota promissória. Nós verificaremos que esses títulos, eles possuem, já na sua confecção, imaginemos que seja uma nota promissória. A nota promissória que é essa daqui, ó, tá aqui dentro dos nossos títulos, que é dentro do nosso material. Quem não teve a oportunidade de ver ainda, porque são títulos, eu vou falar um pouco sobre isso, né, mas aqui eles apresentam ainda na forma cartular, em papel ainda, né, mas a nota promissória está aqui, ó. Nessa nota promissória, nós teremos a oportunidade de ver que ela tem o quê? Nome do devedor, assinatura do devedor, data da emissão, tá? Tem aqui, ó, a data da emissão, assinatura daquele devedor, valor definido, né? E a data do vencimento. Além dos outros elementos, nós temos aqui, ó, basicamente, só para poder fazer, assinatura do devedor, o Antônio, nós temos o nome do credor, vamos colocar que o credor seja o Beto, coloquemos lá o valor de R$5.000. Imaginemos que esse título tenha o vencimento no dia 19/8. Então aqui nós já temos liquidez, nós já temos certeza. Esse título já está, claro que preenchido todos os requisitos essenciais e aqueles requisitos que são supríveis pela lei. Claro que nós não estejamos diante de nenhum vício. De pronto, hoje, em face do inadimplemento daquela obrigação que se deu no dia 19, é claro que o credor, no caso B, no sentido jurídico que nós estamos falando, já pode promover a execução contra o devedor. E ao promover essa execução, os títulos de crédito eles têm um ganho muito grande. Por que eles têm um ganho muito grande? Veja, como o título já dá certeza, já dá liquidez, né? A partir do momento em que há o inadimplemento, o credor B já pode executar o devedor, e aí o procedimento é diferente, não é aquele caminho tortuoso do processo de conhecimento, não. Nós estaremos dentro do procedimento de execução. O devedor, né, lembra lá no processo ordinário? Nós tínhamos lá, o credor vai ao juízo, acabamos de ver, vai ao juízo, o juízo manda uma ordem de citação do réu, devedor, para que ele possa promover o quê? Defesa, para que ele possa contestar. Na execução não funciona assim não, tá? Então, no caso de inadimplemento aqui, ó, o credor também vai ao juízo no processo de execução. O credor vai ao juízo e o juízo manda uma ordem para, no nosso caso aqui, ó, o devedor A, para que ele faça o pronto pagamento em 3 dias, sob pena de penhora de tantos bens que forem necessários para o pagamento daquela obrigação, né? É claro que existe a possibilidade dos embargos, é uma outra história que se tiver vício,
Mas nós estamos e também nós vamos ver ao seu tempo que os embargos à execução, eles não cabem em todas e quaisquer matérias, né? Nós vamos verificar. Veja, diante disso, com todas as vênias possíveis, com todas as aspas do mundo, só para a gente poder entender, lembra lá aquele processo tortuoso, autor, réu, processo tinha que transitar em julgado para poder ter um título executivo judicial, para começar a pagar em 15 dias, né? Os títulos de crédito, eles vêm suprir isso. Veja, é lógico que está entre aspas, só para a gente fazer um raciocínio, né? Eu sei que o título de crédito é o título executivo extrajudicial, feito fora do judiciário pelas partes, né? Mas, aqui, ó, entre todas as aspas, sem entender, é como se esse título de crédito aqui já fosse uma sentença. Olha as aspas, gente, pelo amor de Deus, é só pra gente entender. Só fazendo um paralelo. É como se nós tivéssemos aqui uma sentença, é um título. A sentença é o quê? Título executivo judicial. Os títulos de crédito são títulos executivos extrajudiciais. O cumprimento de sentença são 15 dias. No título executivo extrajudicial, pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. É para que então nós tenhamos a possibilidade dessa retomada do crédito, né, de forma mais ágil, vamos assim dizer, né? Porque lembremos-nos sempre, nós utilizaremos muito o sentido jurídico da palavra crédito, ou seja, a possibilidade do sujeito ativo exigir a prestação do sujeito passivo, né? E diante disso, nós precisamos sim, sem sombra de dúvidas, que tenhamos mecanismos para que se possa ter aí, né, uma resposta rápida do judiciário, né, em caso da necessidade da retomada daquele crédito, ou seja, no pagamento, na obrigação daquele devedor faça o pagamento. E as questões negociais que envolvem os nossos títulos de crédito, os negócios de uma forma geral que são realizados, que são entabulados entre as pessoas, quer sejam pessoas naturais ou quer sejam pessoas jurídicas, se as partes assim acordarem, podem e devem sim ser, né, formalizados por meio dos títulos para poder ter essa maior velocidade. Tranquilo? Né? E é isso que nós pretendemos trabalhar ao longo de todo o nosso semestre. As várias situações das emissões dos títulos de crédito, as várias situações em que pode envolver, né, um descumprimento e, eventualmente, a necessidade de se utilizar o judiciário. Teremos uma aula específica, uma ou duas, acho que 2 aulas específicas, que trataremos das ações próprias e típicas aplicáveis aos títulos de crédito. Por enquanto, nós estamos ainda verificando questões introdutórias e nesse primeiro momento eu só estou te mostrando a importância dos títulos de crédito, justamente para poder proporcionar, né, essa retomada eventual, essa retomada do crédito em eventual inadimplemento, tá bom? Mas lembrem-se sempre, isso está no material aí, depois você faz uma leitura para mim com calma, que o crédito é a troca de um bem presente por um bem futuro no sentido econômico, mas no sentido que nós temos jurídico é a possibilidade do credor exigir uma prestação, claro, né, utilizando o pelo judiciário, lógico, você não pode fazer de vingança privada, essas questões todas, nós sabemos isso, mas é a possibilidade jurídica de se exigir uma prestação do devedor perante o credor, tá bom? Muito bem. Eu quero destacar o seguinte, já falei que o crédito ela conjuga esses 2 elementos clássicos, que é a confiança e o tempo, né? E a principal função do crédito, eu gosto sempre de trazer isso aqui, para a gente poder também mostrar a importância do crédito, né? Ou tentar demonstrar essa importância do crédito que está presente no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente não percebe. O que eu vou falar é óbvio, mas é só para ilustrar mesmo. Tenho certeza que todos nós sabemos disso, mas é só para ilustrar essa questão relativa ao crédito. Ó, eu gosto muito dessa expressão,
a principal função do crédito é fecundar capitais, é de salvar a esterilidade dos capitais e principalmente é de produzir riqueza, é a maximização dos recursos. Você sabe por quê? Olha só que eu vou te contar, se você sabe, lógico. Imaginemos que alguém seja um empreendedor e queira ter o seu negócio. Ele pode fazer com recursos próprios, o que não é muito fácil. Ou ele pode socorrer a investidores, ele pode buscar aí, né? Ele pode buscar aí um banco, ele pode buscar investidores, ele pode ir atrás de uma série de questões de pessoas, inclusive, que podem financiar aquele empreendimento. Ou seja, com a devolução do capital, enfim. Né? Mas fato é que pode acontecer que essa pessoa pode não ter o capital necessário para realizar um negócio, e mesmo assim ela pode começar aquele negócio. Tudo com o quê? Com crédito. Né? Isso é um exemplo clássico que todos nós sabemos, isso é uma reflexão mesmo. Outra situação que é muito comum, né? A minha geração era mais preocupada com isso, gerações mais novas não têm tanta preocupação com essa situação, mas ainda é uma preocupação da grande maioria dos nossos brasileiros. As pessoas querem ter, né, não todas, mas uma grande maioria, principalmente da minha geração, quem é mais velha e pensa igual eu também, que nós somos criados dessa forma. As pessoas querem ter lá a casa própria. É muito difícil de você ter todo aquele valor para a aquisição da casa própria à vista. Muito difícil. Então, não raramente, as pessoas socorrem aos bancos, às instituições financeiras, para que possa, né, por meio dessa instituição financeira, viabilizar uma forma de adquirir aquele imóvel. Né? Lógico que aí, claro, utilizando o sistema de crédito parcelado, financiado em vários anos. Esses dois exemplos são exemplos clássicos das pessoas que não têm o capital, mas que conseguem realizar os objetivos, né, com capital de terceiro, claro, que surge tudo aí com o crédito. Ou seja, você consegue peraí, que eu queria falar a palavra, falhou aqui. Você consegue você consegue ter os seus objetivos, você consegue maximizar, né, as riquezas, você consegue produzir riqueza, a pessoa consegue realmente realizar ali todas as atividades, mesmo que não tenha ali, claro, aquele capital. É uma forma de trazer aí uma dinâmica, né, para todo o mercado, mesmo que se tenha capital. Se nós não tivéssemos a possibilidade do crédito, sem sombra de dúvidas, e aí você pode até pensar nesse aspecto, mas eu também eu externo o meu pensamento da seguinte forma: se você não tem aí a possibilidade, se não existisse o crédito, você teria que ter dinheiro para comprar tudo, né? O que é muito difícil. Né? É claro que o crédito, se ele bem utilizado, ele pode nos levar a realizar grandes situações. Existe também o lado nefasto do crédito, que sem sombra de dúvidas é aquele em que ele é utilizado de uma maneira que não é tão consciente, mas isso aí vai de cada um, vai da educação financeira de cada um. O abuso do crédito também pode levar a uma inadimplência, e se for uma atividade empresarial, pode levar, sem sombra de dúvidas, à falência. É só uma reflexão sobre o crédito mesmo, tá? E a sua necessidade. Outra questão também que nós temos que trabalhar aí sobre o crédito, e aqui fica só uma questão relativa a uma classificação que é meramente para fins didáticos. Essa classificação nem é minha, do professor Marlon Tomazetti e tal, mas é só para fins didáticos. E para que nós possamos entender. Eu te disse lá atrás
que o crédito, sem sombra de dúvidas, ele perpassa pela confiança. Só que a confiança não necessariamente tem que ser no indivíduo. Tá? Uma instituição financeira, quando vai lhe atribuir, o banco lá, quando vai lhe atribuir um crédito, ele não faz uma análise, pode fazer, a instituição financeira pode fazer uma análise enquanto ao perfil do Antônio, na pessoa do Antônio. Pode ser a própria pessoa, mas raramente ela faz isso. Por quê? Porque a instituição financeira sabe que dentro das garantias que existem, as garantias pessoais não são muito boas. Essa confiança na pessoa não é muito boa. Normalmente, essas instituições financeiras vão se ater aí aos bens, vão querer garantias reais. Lembra lá que você teve as aulas de direitos reais e teve a oportunidade de ver os vários tipos de garantias reais, como por exemplo lá o penhor, que é uma garantia quando você dá um bem móvel, alienação fiduciária é outro exemplo. Você também tem lá as garantias reais muito clássicas, né, como a hipoteca, né, garantia real. Você dá um bem imóvel no penhor, não é penhora não, tá? Penhora é ato de constrição do juiz, né? Penhora não, penhor. Você tem aí bens móveis sendo dados em garantia. Já aí na hipoteca nós temos bens imóveis. São exemplos, né? Hoje se faz muita alienação fiduciária, quer seja de bem imóvel, quer seja de bens imóveis, em face da retomada mais rápida, né? Nem a transferência da propriedade resolúvel. Essa é uma outra questão. Então você tem aí garantias reais que, claro, são prioritariamente utilizadas pelas instituições financeiras. Né? Eles gostam de emprestar dinheiro e ter garantia. A confiança não é na pessoa. A confiança ela se dá em razão dos bens. O que não exclui também as garantias pessoais tão comuns. Né? Aqui, ó, os avais, o aval e também a fiança. E a fiança. Aval e fiança, tá? Então nós temos aval, temos aqui a fiança, que são garantias pessoais. Garantias pessoais. Tanto aval quanto fiança. Aval nós vamos estudar muito esse semestre, porque o aval é uma garantia própria, é uma garantia típica dos títulos de crédito. O aval é uma garantia pessoal de título de crédito. Então, por exemplo, imaginemos que nós estejamos diante de uma nota promissória. O devedor é o Antônio. Ele assinou. Perdão, aqui. O devedor é o Antônio que assinou nesse título de crédito. Nota promissória. O credor é o Carlos. Só que o Carlos quer uma garantia pessoal. Tá? Então pode ter a figura aqui do aval, por exemplo, o Marcelo assina como avalista nessa nota promissória. Tá bom? Então, garantias pessoais que decorrem aí essa classificação nossa dos títulos de crédito, que está aqui no seu exercício, ou no seu texto, que você vai fazer uma análise. Existem créditos, crédito real, que são garantias reais. Existe o crédito pessoal, crédito fidejussório, né? E existem os créditos de consumo, crédito de produção. Só uma classificação para fins didáticos. Né? Crédito do consumo que envolve as relações de consumo, carro, eletrodoméstico, produção, para o meio rural. Nós vamos trabalhar muito isso durante todo esse nosso semestre. Beleza? Então, eu quero que você faça uma leitura dessa nossa primeira parte aí. Né? Depois, nós vamos encaminhar agora para a nossa segunda parte da nossa aula, que é justamente que vamos tratar aqui, ó, das noções gerais dos títulos de crédito e os seus princípios. É igualmente uma parte fundamental para a nossa aula. Mas para que nós consigamos aí avançar, eu vou interromper aqui a nossa aula e vou explicar o que nós vamos fazer. Vou fazer um intervalo aqui também. Tá bom? Só um minutinho, por favor.
Pronto. Vamos lá? A nossa segunda parte, então, ó. Noções gerais dos títulos de créditos e seus princípios, né? Então, noções gerais do título de crédito e os seus princípios, tá? Essa é a nossa segunda parte. Veja, nós vamos aqui agora verificar as questões relativas aos nossos títulos de crédito, mas eu já começo, nós vamos ver os princípios, mas eu já começo colocando aqui uma observação. Sabe por quê? Porque a gente não pode cair numa falácia. Nós não podemos, já começo com essa observação, nós não podemos entender que os títulos de créditos devem ser daquele modelo tradicional. E quando eu falo de modelo tradicional, vamos aqui, ó, só pegar esses exemplos, tá? Aqui, ó, letra de câmbio. Porque tem alguns alunos que falam assim, para que eu vou estudar título de crédito? Nunca vi uma letra de câmbio, eu nunca vi, né, uma letra de câmbio. Aí você tá vendo ela aqui agora. Mas isso aqui é no formato papel, gente. Isso aqui é quando o mundo era outro. O mundo mudou, todo mundo mudou, todo mundo. Aí fica ruim. Todos nós sabemos que o mundo mudou. Lógico, evoluiu, claro. Até mesmo do nosso Código Civil, que vê a possibilidade de títulos eletrônicos. Nós já temos quase 20 anos, o Código Civil é de 2002. Quando eu estudei lá atrás, era o novo Código Civil, né? No meio da minha graduação mudou o Código Civil. Né? Olha, quase 20 anos. Então, nós temos esse aspecto. Aqui está a letra de câmbio. Eu vou falar por que eu estou trazendo isso e qual que é a minha observação. Aqui está a nota promissória. Olha, aquele papelinho, aquele papelinho que você comprava numa banca de jornal. Olha que coisa em extinção também, banca de jornal. Que você comprava numa papelaria. Olha, outro também em extinção, papelaria, né? Ramarim, papelaria. Cada dia menor a possibilidade de encontrar. Outro exemplo que nós tínhamos aqui, cheque também, né? Cheque. O quão é difícil de hoje nós temos uma transação, pessoas naturais no dia a dia com o cheque. Não é muito comum mais, claro que não. As questões todas nós tivemos uma evolução, né? Essas questões relativas a cheque, letra de câmbio, nota promissória. E aí o questionamento é, por que nós vamos estudar isso então? E por que nós vamos estudar prioritariamente a letra de câmbio? Já que não é tão... Nunca foi, né? Mesmo ela na época do papel não era tão usual no dia a dia das nossas atividades. Ela é mais voltada para o mercado internacional, então fica um pouquinho distante de nós. Ela tem aqui no ordenamento jurídico brasileiro um título brasileiro que foi criado, que é a duplicata, é essa sim utilizada e mais próxima de nós no dia a dia. Então por que a gente vai estudar letra de câmbio? Essa é a primeira observação. Por que a gente vai estudar cheque? Por que nós vamos estudar nota promissória? E principalmente, mais uma vez dizendo, sendo só enfático nessa parte, por que estudar a letra de câmbio? E aí a resposta, sem sombra de dúvida, é porque ela é um título mais completo e nós teremos a oportunidade de, a partir dela e dos ensinamentos dela, entender todo o funcionamento dos títulos de crédito. E aí fica fácil para a gente, porque nós vamos estudar, né, os títulos de crédito e entendendo aí a letra de câmbio, que é um título mais completo, é só aplicar a teoria, porque o que nós vamos estudar é a teoria dos títulos de crédito, né? Nós vamos aplicar a teoria dos títulos de crédito. E entendendo um título que é mais completo, nós aplicaremos essa teoria a todos e quaisquer outros títulos de crédito que já existem, que possam existir, que forem criados, não importa. A teoria se mantém a mesma. E independentemente, e agora nós vamos sim, depois de feita essa observação, entrar aqui na observação, independentemente se o suporte do título de crédito é um suporte mecânico, ou seja,
se é lá no suporte de papel, né, que nós acabamos de ver, se é com uma assinatura no papel, por exemplo, aqui é uma nota promissória, se é uma assinatura no papel, ou se é um título de crédito eletrônico. Então não importa se o documento é no papel, não importa se o suporte é mecânico, físico, papel, ou se o suporte é eletrônico, não importa, não importa. Hoje nós temos tecnologia suficiente para assegurar assinaturas, para assegurar a veracidade, para se confirmar o conteúdo do documento, independentemente se esse documento é um documento eletrônico, né, ou se é lá no formato de papel. É cada vez maior, é muito pelo contrário, cada vez maior a utilização do documento eletrônico, né, e não mais aquele papel. Então, mesmo que nós analisemos a classificação, né, clássica de César Vivante, nós vamos entender, e aí nós temos que entender então, olha, que o título de crédito, e aí você vai entender esse título de crédito, não única e exclusivamente naquele formato de papel, igual está aqui, mas prioritariamente sobre qualquer suporte eletrônico, né? O título de crédito vai ser o quê? Um documento físico ou um documento eletrônico necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. Em que pese essa classificação clássica ter vários séculos já de existência, ela ainda é suficiente para que nós tenhamos aí toda essa conceituação da teoria dos títulos de crédito. Um documento necessário para o exercício de um direito que está escrito naquele documento, de forma autônoma e de forma literal. Diante disso, e feitas essas observações, nós teríamos alguns princípios aplicáveis aos títulos de crédito, que são gerais e que nós vamos ver, né? O primeiro aqui chamado princípio da cartularidade, vou informar. Outro princípio que nós vamos ver aqui também, eu vou só reforçar a questão da desmaterialização do título de crédito, tá? Só apresentando aqui para o que nós vamos trabalhar, tá? Então nós temos aqui os títulos de crédito, a desmaterialização do título de crédito. Peraí, gente, só um minutinho. Estou indo só um minutinho, porque o colega alguém estava fora aí. Isso. Então nós temos aqui, ó, dando continuidade, nós vamos falar sobre o princípio da cartularidade, vamos falar sobre o princípio da autonomia, vamos falar sobre o princípio da literalidade, princípio da autonomia que tem outros dois subprincípios, que são os subprincípios da abstração e da inopolibilidade das exceções pessoais. Eu quero deixar claro. Tá sem áudio, professor. Desculpa, gente, eu apertei aqui, então, perdão. Ó. Aí, agora foi. Peço perdão. Então nós vamos falar aqui, ó, sobre, estava dizendo, peço perdão mais uma vez, nós vamos falar sobre aqui, ó, princípio da cartularidade. Depois você vai fazer uma leitura do nosso material aí, tá? Princípio da cartularidade. Vou falar sobre o princípio da literalidade, da autonomia. O da autonomia que decorrem outros dois subprincípios, abstração e inopolibilidade das exceções pessoais. Naquela questão de desmaterialização, né, ou que os títulos agora podem ser títulos eletrônicos, vou focar com vocês também. E ao final, daqui a pouquinho, não vou ficar muito tempo, vou te explicar, mas só para você entender aí o objetivo e o conteúdo dessa aula nossa, vou falar ainda sobre títulos de crédito típicos e atípicos e nós vamos encerrar, tá? O que eu pretendo, então, é trabalhar com vocês sobre a teoria dos títulos de crédito.
A primeira observação eu já fiz e quero reforçar. Não estou falando única e exclusivamente de títulos cartulares. Não estou falando única e exclusivamente de títulos no formato de papel. Daí que vem aqui cartulares, né? Cártula, sinônimo de papel. Não estou falando de títulos cartulares, estou falando de títulos em qualquer suporte, eletrônico ou material. Eletrônico ou físico, material, não tem problema algum. E nós vamos ver, então, aplicáveis a todos os títulos, esses princípios que vão basear ou que vão lastrear todo o nosso estudo. E aqui faço mais uma observação que nós temos que ter uma visão atenta aos princípios. Se nós entendermos esses princípios, vai facilitar muito a nossa vida para os títulos de crédito, tá? Princípios esses que decorrem, como dito, da clássica definição de vivante, que ainda é uma definição viva. O título, portanto, então aqui, só reforçando, é um documento necessário ao exercício de um direito literal e autônomo nele mencionado. Sem mais delongas, vamos lá. Porque eu tenho que fazer toda essa observação para vocês darem muito, eu acho que é importante, vocês têm que dar, né, muita importância aos princípios para entender os títulos de crédito. Tá? Tanto que nós vamos ficar aí uns 30 minutos falando sobre essas questões relativas aos princípios tranquilamente. Primeiro deles, princípio da cartularidade. Esse princípio da cartularidade não pode ser visto mais única e exclusivamente como no formato de papel. Tá? Você tem que entender que também é aplicável ao formato eletrônico. E o princípio da cartularidade nos diz o seguinte, né? Que um título de crédito ele é criado única e exclusivamente para materializar uma negociação. Deixa eu tentar te explicar isso melhor. Imagina que por isso que o princípio da cartularidade nós vamos entendê-lo mais como incorporação, para materializar, para incorporar um determinado direito. Vamos entender da seguinte forma. Imaginemos que existam duas pessoas. Vou chegar nesse princípio da cartularidade, também nós vamos chamar de princípio da incorporação. Essas duas pessoas, elas estão realizando um negócio jurídico, elas estão tabulando aqui o negócio jurídico entre elas, estão discutindo. Quais dois caminhos elas podem tomar? Ora, aquilo que foi decidido entre A e B pode ser materializado no suporte eletrônico ou no suporte mecânico, papel. Eles podem realizar um contrato. Eles podem materializar esse negócio jurídico de várias formas. Podem materializar esse negócio jurídico de várias formas. Podem realizar contrato, podem realizar... Se for um contrato com assinatura de duas testemunhas, ainda é um título executivo extrajudicial, né? Mas se não tiver, qual que é o grande problema? Em fase plena de implemento, há uma discussão daquele contrato, das cláusulas contratuais. Esse contrato aqui fica distrito à causa porque o objeto daquele negócio vai estar aqui nesse contrato, né? Então, é algo que é muito mais discutível. Agora, para facilitar, o que essas partes podem fazer? Aquilo que foi estabelecido entre elas, se envolver o crédito, pode, por exemplo, criar um título de crédito, uma nota promissória. Foi feito um negócio jurídico em que Antônio, devedor, comprometeu-se a pagar Beto, credor, o valor de 5.000 numa data pré-fixada entre eles. Por exemplo, a pagar no dia 19/8/2021. E tudo aquilo que eles trabalharam, eles materializam nessa nota promissória. Uma única coisa não será materializada: o objeto. Se você analisar uma nota promissória, você vai encontrar
várias e vários elementos. Você vai encontrar vários elementos que são, inclusive, os obrigatórios para a criação daquela nota promissória. Eu vou trazer aqui, ó. Mas você não vai encontrar o objeto. Você vai encontrar valor, você vai encontrar valor, vencimento, nome do credor, nome do devedor, data da emissão, a quantidade que deve ser pago, se eventualmente tiver algum avalio, mas não tem o objeto do que foi realizado. Mesma coisa um cheque. O portador de um cheque vai receber aquele valor que está lá definido no cheque, mas nós não temos ali. O que foi aquela relação, aquela transação que foi realizada? E não precisa de ter mesmo, né? Porque os títulos de crédito, nós verificaremos, inclusive, que um dos subprincípios da autonomia é a abstração, não está distrito à causa que lhe deu origem. Então, na nossa nota promissória aqui, nós temos que o que foi estabelecido entre as partes está sendo incorporado a um documento, tá? E a incorporação do documento é isso mesmo. Não precisa de trazer a causa, o elemento causal. O que foi feito? Antônio comprou de Beto, né? E por isso está tornando-se devedor. Então, Antônio assinou a nota promissória, Beto é credor, naquela nota promissória, comprou lá uma moto pelo valor de R$5.000. Não vai estar escrito aqui que foi comprado, que foi realizado um negócio jurídico, da compra de uma moto. Não é esse o objetivo, não é esse o escopo. Mas existe a materialização do quê? Do direito naquele documento. Ou seja, existe uma nota promissória que o valor será de R$5.000, portanto, né? Que tem aqui um devedor, que é o Antônio, que comprou, que tem um credor. Entenda que está tudo escrito no título, tá, gente? Por favor, porque vai ficar faltando espaço. E que o vencimento foi lá no dia 19 de 8 de 2021. Materialização desse direito nesse documento. Em face de inadimplemento, no dia 20, portanto, se não pagou, pode promover a execução sem a necessidade do processo de conhecimento. Então, esse princípio da cartularidade nosso, que é trazido aqui para a gente no nosso texto, é o seguinte: o princípio da cartularidade, portanto, vai nos mostrar, só veio o princípio da cartularidade, vai trazer para nós que é essa incorporação, tá? Essa incorporação do direito em um documento para que, em face de eventual inadimplemento, possa se exigir aquela prestação. Tá? Então, esse é o nosso princípio da cartularidade, o princípio da incorporação. Incorporar um direito em um documento. Como visto, e como eu fiz questão de ressaltar, pela desmaterialização dos títulos de crédito, o suporte cada dia mais fica sendo um suporte eletrônico e não um suporte papel, material mesmo, né? Documento físico, e principalmente pela evolução tecnológica. Claro, isso é indiscutível, tá? E depois eu convido para vocês fazerem uma leitura lá no livro do professor Marlon Tomazetti. Ele faz alguns questionamentos, e o primeiro deles que ele faz é o seguinte, ó: será que esse princípio da cartularidade em face da evolução, a primeira questão é, esse princípio não mais existe para os títulos de crédito, porque a cartularidade era papel, cartular, papel, incorporação no papel. Será que ele não mais existe? Ou os títulos eletrônicos não são títulos de crédito? É o segundo questionamento que ele faz, valendo a cartularidade só para os títulos de papel. Ou ele pergunta ainda no final, e a cartularidade ou incorporação? Ou será que a cartularidade e a incorporação adquiriu novos contornos, continuando a valer para os títulos em papel, e para os títulos eletrônicos? O professor Marlon Tomazetti, ele chega aqui ao final, a conclusão que eu comungo com ele é, claro, o princípio da incorporação e o princípio da incorporação continua valendo, lógico, quer seja para o suporte material ou para o suporte eletrônico. Ele aplica-se a todos os títulos de crédito, principalmente aos títulos eletrônicos.
e realmente ir contra essa evolução é, né, um desserviço, é desarrazoado, não pode ir, né? O título, esse princípio da cartularidade ele deve ser entendido como a incorporação de um direito em um suporte eletrônico sem problema nenhum, aplicando perfeitamente, né? E ele remata falando o seguinte, ó, ao nosso ver, ao ver dele, o princípio continua valendo também para os títulos eletrônicos, porque na verdade o que se tem, né, é uma realidade econômica moderna e ele deve ser adequado a essa realidade econômica moderna. Então você vai entender esse princípio da incorporação, da cartularidade, como a incorporação do direito em um título de crédito, quer seja eletrônico, quer seja material, sem prejuízo nenhum. Do princípio da cartularidade, nós temos um outro princípio fundamental para a segurança jurídica dos títulos de crédito. E a partir desse princípio é que os títulos de crédito tomaram esse contorno de título executivo extrajudicial e que não causam prejuízo nenhum. O princípio da literalidade fala para a gente o seguinte, ó, né? O título de crédito não vale mais, não vale menos do que aquilo que está estabelecido no documento. Ele vale por aquilo que está estabelecido, nos exatos contornos do que ficou estabelecido no documento. Em outras palavras, o que está no título de crédito, quer seja mecânico, quer seja material, físico, eletrônico, não importa. O que está naquele título de crédito, só aquilo que está é que vale. Não vale mais, não vale menos, não vale mais, não vale menos. Vale no exato que está. Claro que essa obrigatoriedade é para poder dar a certeza e liquidez tão necessária para o título de crédito. Então imaginemos o seguinte, ó, imaginemos que nós tenhamos uma nota promissória e que nessa nota promissória, nós tenhamos lá o valor de R$5.000. Essa nossa promissória, nós temos o Antônio como devedor. Nessa nota promissória, nós temos o Beto como credor. No verso, na parte de trás, imagina que isso aqui seja o verso, tá, gente? No verso tem uma assinatura aqui em que o Beto transfere para o Carlos por meio do endosso. Então, pague-se a Carlos, está escrito no verso. No verso também tem uma assinatura do Carlos transferindo o título para o Davi. Pague-se a Davi, assinado Carlos, aqui estava assinado Beto. Né? E o Davi, portanto, é o credor. O Davi, visualizando esse título, vê a assinatura do Carlos, vê a assinatura do Beto, vê que o título vale R$5.000, vê que o Antônio é o devedor principal daquela nota promissória e, inclusive, vê que a data do vencimento daquele título foi no dia 19/8/2021. O título não vale R$6.000, o título não vale R$4.000, vale R$5.000. O título não venceu no dia 20, nem no dia 20, nem no dia 18, venceu no dia 19. A assinatura do Antônio, o Antônio é responsável pelo pagamento. O Beto assinou, torna-se igualmente responsável. Carlos assinou, igualmente responsável pelo pagamento. Nós vamos trabalhar isso daqui a pouquinho. O que eu quero dizer? Pelo princípio da literalidade. É o princípio da literalidade que vai, né, dar essa segurança. O título não vale mais e o título não vale menos. O título vale pelo que ele está escrito. É análise literal. Quando nós falamos assim, ó, existe uma interpretação do texto de lei de forma literal. A interpretação foi literal. Significa dizer que não há margem para o subjetivismo. É aquilo que está escrito e não se admite uma outra interpretação. Tá? Então, o princípio da literalidade nos diz que o título, o direito creditício, tem que ser exercido nos exatos limites do conteúdo do título, da cártula, do documento eletrônico, do papel. Não vale mais, não vale menos do que ficou estabelecido. Então, isso é importante. E aí a gente consegue visualizar
nitidamente essa importância porque nós temos aí, sem sombra de dúvidas, a certeza e a liquidez do título. Se o título está vencido e é de 5 mil, o credor tem o direito de receber os 5 mil reais. Tá bom? Né? Então, esse é o princípio da literalidade. O princípio da autonomia. Esse princípio ele é fundamental para os títulos de crédito. As obrigações são autônomas entre si. Esse princípio da autonomia, dele decorre o subprincípio da abstração, vou falar sobre todos, e também decorre o princípio da chamada inoponibilidade das exceções pessoais, que decorre da abstração. Eu vou explicar isso com calma, tá? Vou te contar uma historinha para você entender bem o princípio da autonomia do título de crédito. Nosso título de crédito está criado aqui, nota promissória. Não vou colocar o título que nós vamos usar, não, nota promissória mesmo, perdão. Começar com a nota promissória, não tem problema. Desse princípio, esse título de crédito aqui então foi criado. Vou te explicar o princípio da autonomia. Acompanhe comigo para você entender o que eu estou querendo te dizer. Todo o direito foi materializado. Todo o direito foi incorporado naquele documento. Não importa se é eletrônico, material ou disso. Nesse título nós temos aqui, ó, a devedor. Tá? Imagina que isso aqui está tudo escrito no título porque não tem espaço. São 5 mil reais e venceu no dia 19. Vou pegar o mesmo exemplo para a gente não mudar muito o exemplo. Dia 19/8. A é o devedor principal naquela nota promissória e disse que vai realizar o pagamento perante o B. É claro, e eu gostaria que você sempre entendesse isso, que em que pese eu te disse um pouquinho atrás, aí, quando nós estávamos trabalhando, que no título não tem um objeto. Mas é claro que para nascer qualquer obrigação do B, do A realizar o pagamento perante o B, há uma relação causal, há uma relação de causa. Existe um negócio realizado entre A e B. Exemplo, ó, o A comprou uma moto perante B lá em janeiro de 2021, lá no mês de janeiro de 2020, dizendo que vai pagar o B no dia 19/8. Tá? Queria fazer o pagamento no dia 19/8. Houve essa relação causal que não é tão importante. Por que não é importante? Subprincípio da abstração. O título não está adstrito à causa que lhe deu origem. Não fica o objeto escrito. Ah, mas tem exceção, tem. Existe a duplicata. A duplicata é um título causal que está adstrito. Nós temos lá o warrant, que também é um título, mas isso é exceção, a gente vai ver com calma. Qual que é a regra geral? O título não está adstrito ao objeto. Tanto é verdade, veja, que aqui, ó, o Beto, de posse desse título, foi comprado, a moto aqui, ó, perdão, em janeiro de 2021. Tanto é verdade que o Beto, de posse desse título, então, lá em fevereiro, querendo fazer uma viagem, né, transferiu o título para o Carlos, para poder fazer o pagamento, eventualmente, de um dinheiro que tinha feito um empréstimo, o Carlos emprestou, ou um exemplo, vamos colocar outro exemplo, para não falar de viagem, porque está tudo em pandemia. Beto, né, comprou perante o Carlos lá um computador, não tinha dinheiro para pagar, o Carlos aceitou, e ao invés de realizar o pagamento em dinheiro, transferiu o quê? O título para o Carlos. Tá? Quem que é o credor agora? O Carlos. Para transferir, o Beto assinou no verso do título e falou: pague-se ao Carlos, assinado Beto, ao endosso. O endosso é uma declaração cambial, nós vamos ver, de transferência dos títulos de crédito. Calma. A gente ficar preocupado com tudo isso, não. Acompanhe o raciocínio. Antônio, nós vamos ver tudo com calma. Antônio é devedor perante Beto e essa dívida nasceu na compra de uma moto. Beto comprou um computador lá em fevereiro de 2021. Comprou um computador perante o Carlos e fez o pagamento, ao invés de pagar com dinheiro, realizou o pagamento com o título. O Carlos comprou uma bicicleta, uma bicicleta, imagina que isso aqui é uma bicicleta,
comprou a bicicleta perante o Davi, não tinha dinheiro também, e transferiu aquele título. Para transferir, assinou lá no verso, Carlos assinou, pague seu Davi, assinatura Carlos. Quem que vai ser o credor agora? O credor é o Davi. Mas por que você está me contando isso tudo? Olha, eu estou te contando porque aqui, ó, no dia 19/8, quem que é o credor? Davi. Davi vai poder cobrar de quem nessa relação aqui? Deixa eu melhorar aqui para poder tentar melhorar, para não ficar tão embolado. O Davi vai poder cobrar de quem? Ó, o Antônio era o devedor principal, comprou a moto perante o Beto comprou o computador perante o Carlos comprou a bicicleta perante Davi e o título está na mão do Davi. Lembra lá? O título de 5.000, vencido no dia 19/8 aqui, portanto. Quem que é o credor? Davi. Teve o endosso, né? Bonitinho no verso, tem que ter o endosso. Tem que ser aprovado por uma cadeia ininterrupta de endosso. Tá? Então tem o endosso nas relações que foram feitas. Quem que é o credor? O credor é o Davi. De quem que o Davi pode cobrar esse título de crédito? Ele pode cobrar do Carlos, ou do Beto e do Carlos junto, ou do Antônio, que é o devedor principal, ou de todos ao mesmo tempo. E você sabe por quê? A observação. Por que ele pode cobrar de todo mundo ao mesmo tempo? Porque no título de crédito, as obrigações são solidárias. E por que as obrigações são solidárias? Porque não existem assinaturas inócuas, com assinaturas sem nenhuma utilidade no título de crédito. E mais do que isso, a obrigação, lembrando que solidariedade só advém da lei ou por força de contrato. Em toda a legislação que nós formos estudar, vai estar escrito que as obrigações nos títulos de crédito são solidárias. Vamos trabalhar isso com calma, tá? Mas eu estou te contando que as obrigações são solidárias porque cada um que assina no título de crédito, todos aqueles que assinam no título de crédito, tornam-se responsáveis pelo pagamento do todo. Se existirem 999 assinaturas, eletrônicas ou físicas, e 998 forem inválidas, a única assinatura que for válida é responsável pelo pagamento do todo. Porque todas as relações cambiais advindas do título de crédito, toda declaração, toda assinatura gera uma obrigação autônoma. O que eu quero dizer? Quando o Antônio assinou emitindo aquela nota promissória, ele é responsável pelo pagamento do todo. Quando o Beto assina, lembra que ele assinou no verso transferindo para o Carlos? Ele tornou-se responsável pelo pagamento do todo. Quando o Carlos assina no verso transferindo para Davi, o Carlos tornou-se também responsável pelo pagamento do todo. Nós temos obrigações solidárias. E tanto é verdade que pode acontecer o seguinte, olha, acompanha aqui comigo. Naquela mesma dinâmica. Antônio, Beto, Carlos e Davi. Imaginemos que o Davi, credor, queira cobrar só da pessoa que lhe transferiu. Afinal de contas, ele conhece o Carlos. Ele comprou, né? Ele vendeu, na verdade, para o Carlos a bicicleta lá. E o Carlos vai pagar naquela letra de ano. Então ele cobra aqui do Carlos. Se o Carlos faz o pagamento, Davi deixa de estar no título e o título fica nas mãos de quem? Do Carlos. O Carlos pode cobrar de qualquer um, mas ele não conhece o Antônio, ele conhece o Beto, que vendeu para ele lá, ele que vendeu para o Beto ali o computador, né? O Beto comprou o computador lá dele. Então, imaginemos que o Carlos queira comprar do Beto. Ele vai cobrar do Beto, né? O Beto, efetivamente, na hora que pagar, o Carlos sai. Eu estou riscando aqui para falar que ele saiu da obrigação e o título agora está na mão de quem? Do Beto. O Beto, efetivamente realizando o pagamento, fica com o título em mãos, vai cobrar de quem? Do Antônio. E aqui o Antônio não tem como cobrar de ninguém, porque ele era o devedor principal. Ou seja, o título circula-se o crédito,
gera riqueza e todos aqueles que assinaram tornam-se responsáveis pelo pagamento, como vimos, né? Veja, esse é o chamado direito de regresso dos nossos títulos de crédito, que nós vamos estudar a seu tempo e vamos fazer isso com calma. O que eu quero que você entenda, duas coisinhas básicas, tá? Primeiro, todos aqueles que assinam no título de crédito tornam-se responsáveis. Aqui a assinatura está no endosso, está no verso. Tornam-se responsáveis pelo, aqui também está no endosso, está no verso, pelo pagamento do todo. São obrigações autônomas. Obrigações que não vão, né, depender das obrigações anteriores. Lembrem-se sempre que se tiverem 999 assinaturas, 998 forem falsas, a assinatura verdadeira ela é responsável, tá? As obrigações são autônomas. Todo mundo que assina um título de crédito dá uma declaração unilateral de vontade. O que é declaração unilateral de vontade? É quando perde o cachorro e coloca uma faixa. Ó, perdi a Luluzinha, a bolinha, o cachorrinho, tal, a florzinha. Recompensas. Para quem que você vai pagar? Uma declaração unilateral. Para quem te apresentar o cachorrinho debaixo do braço. Né? Essa recompensa. O título de crédito é a mesma coisa. Quando o Antônio emitiu aquela nota promissória, ele sabia que ia pagar para o Beto inicialmente. Mas ele também sabia que o Beto poderia circular esse título como fez, poderia transferir para o Carlos pode transferir para outra pessoa. Então, quando o Antônio assina esse título aqui atrás, ele fala o seguinte, ó, no dia 19/8/2021, eu vou pagar esse título de crédito para quem me apresentar. E aí eu gostaria que você, então eu vou falar bem sobre isso, mas que você já tenha essa maldade. Você só pode realizar o pagamento de um título de crédito para quem lhe apresenta o original em mãos. Claro. Né? Quando você paga o título de crédito, para poder exercer o direito de regresso, para cobrar do outro devedor, você tem que estar com o título em mãos. Lembra lá? Ó, o D cobrou do C. O que o C exigiu? A devolução do título. A partir do momento em que pagou e devolveu o título agora pertence a quem? Ao C. O C vai cobrar do Beto e o Beto também vai exigir o título. Agora o título está com o Beto e de posse do título pode cobrar do A nesse direito de regresso. As obrigações são autônomas, elas não se confundem umas com as outras, tá? E o mais importante também é sempre, igual eu disse para vocês, né? Em todas essas negociações existe, sem sombra de dúvidas, um elemento causal. Existe aqui uma causa que dá ensejo a essas relações, a transferência do título de crédito. Mas o título ele é abstrato. Esse título é abstrato. Ele não está distrito a essa causa. Né? Afinal de contas, o Davi aqui na ponta, ó, você vai se lembrar, ele recebeu o título da venda da bicicleta. Ele nem sabe o que aconteceu, se teve venda de moto, se teve venda de computador. Não está escrito no título o princípio da literalidade. E para a gente fechar essa questão toda, é a chamada, e reforçando a autonomia, a chamada subprincípio da inopolibilidade das exceções pessoais. Né? E vou explicar. Ao seu tempo, nós vamos ver isso com mais calma, né? O objetivo aqui hoje, a gente vai ver isso com calma. Imagina o seguinte, ó, de tudo aquilo que nós trabalhamos, o credor é o Davi, igual nós falamos. O credor é quem está com o título em mãos a partir de uma análise ininterrupta de vários endossos que aconteceram aqui nesse título. Né? Então, o título foi sendo transferido a uma regularidade, uma cadeia de endosso. O Davi é o credor. O título está vencido e não pago, o credor tem que realizar o pagamento. O credor vai cobrar, né? O devedor tem que realizar o pagamento, o devedor, e o credor vai cobrar. Vai cobrar de quem? Solidariedade, pode cobrar de quem ele quiser, igual nós vimos, não tem problema nenhum. Tá? Então, esse credor, o título de posse aqui do credor, o credor decide, por exemplo, ó, no dia 19/8 o título venceu, o credor exige, lá no dia 19, ou hoje, no dia 20, exige, vai lá cobrar do Antônio, devedor principal. E aí, esse Antônio fala o seguinte, olha, não vou pagar não. Não vou pagar não.
Por que você não vai pagando? Ah, porque eu já fiz o pagamento para o Beto. O Beto, há tempos atrás, me procurou. Eu comprei lá uma moto dele em janeiro. Ele me procurou e disse que tinha perdido o título. Me deu um recibo. Né? Eu tenho até esse recibo aqui agora, ó. E dando conta de que eu já paguei para ele. E na boa fé eu paguei. O que o credor dele vai falar? Olha, deixa eu te contar. Em relação a títulos de crédito, essa historinha aí não cola, não. Porque quando você paga um título de crédito, na verdade, não é esse simples recibo que vai dar a quitação. Você tem que ter o título de crédito. O credor deveria lhe ter devolvido o título dele. Você deveria ter exigido a devolução do título de crédito. Afinal de contas, o título nasceu para circular. Né? Esse título, olha, da análise dele aqui, você vai ver, já foi na mão do C, o C passou para mim, eu sou o credor. Né? Eu sou o credor. Nesse caso, meu amigo, você vai ter que pagar para mim, senão eu vou lhe executar, né? E aí, nesse aspecto todo que eu estou lhe contando, o A realmente tem que pagar. É o chamada inoponibilidade das exceções pessoais, ou inoponibilidade é não possibilidade de alegar alguma matéria de defesa pessoal. Qual que é a matéria de defesa pessoal? Esse recibo. Por quê? Esse recibo está fora do título, né? O credor aqui não tem conhecimento dele. Esse recibo foi dado por uma outra pessoa. Não quer dizer que o A de posse desse recibo possa promover alguma ação contra o B. Não é isso. O que não pode é ser oponível ao credor. O que não pode é alegar em sede de defesa que pagou para a pessoa estranha que é o credor. É por isso que quando alguém paga um título de crédito, tem que exigir o quê? O título. Ok? As exceções pessoais, elas não são oponíveis. Tem exceção? Tem. Nós vamos ver com calma. Em relações diretas. Como assim em relações diretas? Não entendi. Veja o seguinte. Olha a historinha, a mesma historinha que eu te contei. O A é devedor, pagou lá pelo recibo ao B. Só que o título já tinha passado para C e tinha passado para D. O que aconteceu? D cobrou de C, C pagou, o título está com C cobrou de B, o B pagou, e aí agora o título está com B. Se o B for cobrado do Antônio, relação direta, ó, relação direta. Se é o B que está cobrando, e se o Antônio já tem um recibo dado por B, aqui vai falar, olha, B, você está doido? Você está me cobrando uma coisa que eu já te paguei? Na relação direta, aplica-se as exceções pessoais. O que não se aplica é numa relação em que não há, numa relação que não é direta, né? Ou seja, há intervenções aqui, ó, há outras pessoas. Quando o D cobra do A, a relação não foi mantida entre A e D. A relação foi mantida entre B, que manteve para C, que passou para D. Nós vamos ver isso com calma. Mas qual que é a regra geral? Defesas pessoais não podem ser alegados. Quem paga o pagamento precisa aí de exigir o título. Tranquilo? Então, esses princípios são fundamentais. Há necessidade de fazer uma leitura do nosso material. Se for necessário, assista novamente aí uma parte da nossa aula e aprofunde sempre os seus estudos por meio da leitura da bibliografia que lhe foi sugerida. Agora, só para a gente fechar, e não vou gastar mais do que 5 minutos, juro para vocês, essa ideia do que são títulos de crédito típicos e títulos de créditos atípicos. Tá bom? O que são títulos de créditos típicos, inicialmente? Títulos de créditos típicos. Olha, muito fácil. Título de crédito típico é aquele que tem lei específica para criar. Por exemplo, lei do cheque, já está aqui. Lei 7.357.
Título tem uma lei específica que o regulamento dispõe sobre o cheque e dá outras previdências. Lei 7.300. O cheque é um título de crédito típico. Tem lei específica. Lei de duplicatas. Duplicatas. Lei 5.474. Dispõe sobre duplicatas e dá outras providências. A duplicata, portanto, é um título típico. E assim vai. Né? Legislação sobre nota promissória, letra de câmbio, Decreto-Lei 5.763. Sobre cédula de crédito rural, crédito ignoratício, warrant, enfim, todos os títulos de créditos que têm lei específica são considerados títulos de créditos típicos. E os títulos de crédito? Então, são títulos de créditos típicos. E os títulos atípicos? Ah, já sei, é aquele que não tem lei. Não, não é isso. São os títulos que têm regência por uma lei geral, não são leis específicas. Qual que vai ser a nossa lei geral? Nosso bom e velho Código Civil. Tá? Vamos pegar aqui os nossos títulos de crédito. Aqui, ó, a partir do artigo 887, nós temos uma previsão de forma geral sobre os nossos tipos de crédito. Então, o Código Civil trata dos títulos de créditos atípicos. Aqueles títulos de crédito, que têm a previsão de legislação de forma global, de forma geral. Agora, é claro, nós já tivemos a oportunidade, isso é uma questão de interpretação. Quando nós temos uma lei específica que trata sobre o cheque, por exemplo, que é uma lei específica, e nós temos uma lei geral, qual lei que nós vamos aplicar? No choque entre lei específica e lei geral, nós aplicamos sempre a lei específica. Então, se tem título de crédito típico, nós vamos aplicar única e exclusivamente a legislação referente a esses títulos. Se for um título que não tem legislação, um título que não tem legislação específica, aí nós vamos apresentar nós vamos utilizar, o nosso Código Civil. Então, essa classificação em títulos de crédito típicos e atípicos é a seguinte: tem lei específica, o título é típico. Se for um título que não tem legislação específica, nosso título é atípico. A legislação, então, será a legislação geral, aplicável aos títulos que não têm lei específica, o nosso Código Civil. Cuidado! Né? Cuidado! Veja. Na nota promissória, por exemplo, que é uma lei específica, existe a possibilidade do aval parcial, e eu vou falar. Agora, o Código Civil fala o seguinte, é vedado o aval parcial. Então, cuidado. Se você estiver fazendo uma prova e eu lhe perguntar, o aval parcial é possível? Aí você vai ter que falar assim, depende, qual que é o título? É um título que tem legislação específica, eu vou lá na legislação específica e vou olhar. Se for um título que não tem legislação específica e que aplica o Código Civil, o aval parcial, ele é vedado, tá bom? Mas isso aí é só para a gente fechar nessa questão sobre títulos de créditos típicos e atípicos. Não deixe de fazer os nossos exercícios, não deixe de fazer aí, principalmente aqui o nosso desafio que está em todas as nossas aulas, né? Então tem esse desafio que está presente em todas as nossas aulas, não deixe de fazê-lo, tá? Eu vou encerrar o vídeo, mas eu volto para a aula com vocês para poder responder todas as dúvidas que se fizerem necessárias. Um minutinho só, por favor.